Só lembrando que depois a gente tem o coffee break, tá? É isso aí, então. Fui. Bom, boa tarde, senhores. Eu sou André Guimarães. Eu sou um sysadmin que aprendeu a programar, não o inverso. E, para vocês terem uma ideia, eu venho da parte de infraestrutura bem básica mesmo. Só de provedor de internet e data centers eu tenho 12 anos de experiência. Então, muito tempo de infraestrutura, muito emputecimento com infraestrutura, por isso, muita automação, né? Você precisa ter aquela fagulha do emputecimento para te fazer automatizar as coisas. Então, por isso, nos últimos anos eu venho trabalhando com automação de infraestrutura, consertando infraestruturas e fazendo elas escalarem de forma mais infraestrutura como código, né? O que é o Foreman? É apenas uma das ferramentas que vai auxiliar esse trabalho de automação da infraestrutura. O Foreman, não é esse, é o outro Foreman, ele é uma ferramenta completa de gerenciamento do ciclo de vida dos servidores. Porra, bonito, né? Te automatiza as tarefas repetitivas, etc. E ele também provisiona hosts físicos na cloud, em qualquer cloud, praticamente todas as clouds e virtualizadores, VMware, Zen, tudo, ele provisiona também. E ele também é uma ferramenta de gerenciamento de configuração. Quer dizer, ele em si, não, ele se integra com o seu Ansible, com o seu Salt, com o Chef. Então, ele é uma puta de uma ferramenta, né? Ele é uma baita de uma ferramenta. A gente vai se ater aqui à parte de provisionamento. Mesmo o Foreman só como provisionador já é um assunto muito extenso. Então a abordagem aqui vai ser tipo Ramones, né? Conhece a abordagem Ramones? Não é que as músicas sejam curtas, é que eles apenas tocam elas bem rápido. Essa é a cara do Foreman inicial, a dashboard onde você vê a conformidade do seu parque com a sua ferramenta de configuração. Isso aqui é só para dar um gostinho do Foreman para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia do bicho que a gente está falando aqui. Entrando na visão de um determinado host no Foreman, você tem todas as informações de inventário da máquina, que ele pega isso dos seus facts, seja Puppet ou Ansible. Você acompanha as execuções da ferramenta de gerenciamento de configuração por ali, se ele está com drift ou não, e você tem informações de hardware da máquina. Você consegue até abrir um console na máquina, pela interface web. É só para vocês terem uma noção, tipo assim, ó, dá para fazer um monte de coisa com o Foreman. Só que, como eu falei, é uma puta numa ferramenta, e mesmo com limitando o escopo ao provisionamento, ainda é muita coisa, né? Então, eu vou falar um pouco rápido aqui, para ficar dentro do tempo. Provisionamento. Cara, ele provisiona em qualquer lugar. Como é que funciona o provisionamento bare metal? Bare metal é aquele conjuntinho, né, que a gente sobe os servidores Linux, botando pela rede, pega o kernel via TFTP, que é uma imagem PXE Linux, tem o init-rd de instalação e ele instala o resto via rede. Esse é o provisionamento bare metal. Fora isso, ele também provisiona na Amazon, Rackspace, Google, faltou o Azure aqui, ele também provisiona em Azure. E como é que ele faz isso? Aí já não é mais bare metal, porque esses caras trabalham com imagem. Você starta VMs a partir de imagens. Então ele se conecta via API. E quando você tem OpenStack dentro de casa, VMware, libvirt ou virt, que é o Heavy, né, poderia ser, ele pode fazer tanto via API, usando templates do VMware ou imagens prontas no seu OpenStack, como também pode criar a VM e tratar ela como bare metal. A gente vai falar um pouquinho de cada forma aqui. Num cenário misto, o barato do Foreman é o seguinte: você provisiona a máquina no teu VMware, na tua Amazon, ou o teu OpenStack, não só VM dentro do OpenStack, mas o teu host OpenStack, tudo a partir de um único lugar, que é o teu console do Foreman. Então, em cenário misto, ele é uma ferramenta legalzinho, sim. Se você só tem Amazon, cara, vai usar um Terraform, vai usar alguma coisa, porque interface web não escala, né? A gente vai ver algumas coisas aqui de API, mas o Foreman ele é bom nisso, quando você tem um cenário misto. Imagens. Falei sobre provisionar bare metal e provisionar imagens, né? Quando a gente fala de imagens, a gente tem que ter um certo cuidado, que é o seguinte: tem gente que faz uma imagem para cada coisinha, e aí tem que manter 20 imagens diferentes.
não façam isso, não mantenham imagens, né? Façam suas imagens descartáveis, gere elas a cada vez que você precisar implementar alguma coisa, porque a tua aplicação não pode estar definida na imagem. Ah, faltou um script no Chrome que é fundamental. Porra, não põe na imagem, põe na tua ferramenta que vai gerar a imagem, põe na ferramenta de gerenciamento de configuração. Assim você pode destruir a imagem e você não precisa de nada para gerar uma nova. Então esses são os erros mais comuns quando se trabalha com imagem, e aqui o recado sua aplicação tem que estar definida na ferramenta de configuração, não na imagem. Até porque você tem um servidor, você tem uma imagem pronta para um servidor de e-mail, e se você quiser fazer aquele servidor de e-mail, máquina física agora, você tem que copiar o que está na imagem, né? Enfim, tenha a sua aplicação fora da imagem, né? Na sua ferramenta de configuração. Aí Daniel San pergunta, mas é muito mais rápido subir a aplicação usando imagem do que instalar e configurar a VM, óbvio. Claro. O tempo de provisionamento de uma VM, se você tratar ela como bare metal, até a máquina botar pela rede, fazer o net install, por exemplo, um CentOS demora uns 8 minutos, um Debian um pouco mais rápido, um Debian uns 6, 5 minutos, instalando tudo do zero, mas toda vez você vai fazer isso, isso não escala, né? Isso não serve para auto-scaling, imagem serve. Então como é que você pode resolver esse problema? Packer. Algum de vocês aqui conhece Packer? O Packer é o cara que resolve o problema das imagens. Isso aqui é exemplo, tá? Hipótese de um ciclo de release usando o Packer. Como é que poderia ser? Parte de uma imagem nova zerada do sistema operacional. Está lá, o CentOS, a AMI da Amazon 7, CentOS 7. Aplica suas baselines, sei lá, o setor de infraestrutura tem lá suas baselines, compliances, etc. Aí você pode gerar uma imagem intermediária. Tipo, Infra entregou assim, isso aqui, os meus baselines, monitoramento, etc. Aí cada time pode forcar isso e instalar sua aplicação, usando Ansible, Puppet, ou o que seja. E aí você gera uma nova imagem. E aí essa imagem, você dá um tapa lá no auto-scaling para passar a usar aquela nova imagem. E aí o legal disso aqui é que você tem certeza que no teu ciclo de desenvolvimento, homologação e produção, você está testando a imagem, você não está testando um RPM que você instalou numa máquina. A máquina pode estar diferente em produção e homologação. Vai que uma vez alguém teve um problema em homologação que não teve em produção e mudou algum parâmetro no sysctl da máquina, e aquilo ali está fora da tua ferramenta de configuração. Entendeu? Então, em vez de você passar o software entre os ambientes e as máquinas continuarem as mesmas, você passa literalmente a imagem. Então você vai ter em produção exatamente os mesmos bits que você testou em homologação. Isso usando o Packer é assim que poderia funcionar. Provisionando na nuvem. Vamos lá, Foreman com a AWS. Vamos mostrar aqui um exemplo, umas telinhas, como é que a gente integra o Foreman com a AWS. Você, dentro do Foreman, cria um Computer Resource, chamei de AWS. Você escolhe qual provider, esses são os que ele suporta. Tem o Azure ali? Tem o Azure ali. Então, agora, EC2. Quando você escolhe EC2, ele te pergunta a Access Key e a Secret Key. E a região que você está colocando. Beleza, a partir daí, você precisa informar uma imagem, porque ele só provisiona com imagem na Amazon, não tem como fazer bare metal na Amazon. E você aponta para lá, olha, eu vou criar um sistema CentOS aqui no meu Foreman, para aparecer no menu, e vou usar a AMI da Amazon. Essa AMI é que pode evoluir lá com o ciclo do Packer. Você pode estar sempre atualizando essa AMI pelo Packer. A partir daí é aquela normal de criação de novo host. Você dá um nome para o host, vai preencher ali onde é que ele vai deployar, se vai ser bare metal, se vai ser no Computer Resource que você criou. E no caso da Amazon, ele vai aparecer ali na aba de Virtual Machines, os Security Groups e as Subnets para você escolher, que ele pega via API, lá na tua conta da Amazon. A partir dali, ele já cria teu host e ele aparece aqui como instalação pendente. Assim que a máquina subir, pegar o IP, ela vai fazer uma callback para o Foreman e ele vai dar aqui como instalado. Ah, beleza, Daniel. Mas aí ele pergunta, e se precisar criar 75 hosts? Cara, 75 hosts, nenhuma interface web escala. Você não vai fazer 75 vezes aquilo ali, né? E para piorar,
o mestre Miyagi responde, beleza, se for 25 na Amazon, 25 no OpenStack e 25 no VMware. Aí complica mais ainda, né? Mais trabalho. Vamos falar rapidinho de Foreman API. Resposta do Foreman API. Com o for. Seta parâmetros. Cada chamada curl dessa, passando os parâmetros, cria uma máquina. Então, se faz um for, 25, passa os parâmetros diferentes, criou 75 máquinas. Só para vocês terem ideia de como a documentação da API é muito boa, você entra na página de documentação, tem os métodos e os endpoints, em cada um deles o que você posta e o que você recebe. Ou seja, mole usar, e você pode usar o Foreman como gateway de API. O Foreman fala com as tuas clouds e você fala com o Foreman, por exemplo. Mas voltando para o mundo físico. Como é que eu crio um novo host físico? Vou na tela de criação de host, digito o nome do host, preciso identificar o MAC da placa de rede, porque é por ali que ele vai identificar o PXE, né? O TFTP, para servir a imagem de boot da instalação. Sistema operacional, particionamento, etc. O que o Foreman faz por trás? Ele baixa o kernel e o initRD da distribuição que você está instalando, você não precisa copiar a ISO do Linux para dentro do Foreman, ele baixa isso sozinho. Ele configura toda a parte de PXE, DHCP, etc. Quando a máquina bootar, ela vai receber aquela instalação ali. Ele também gerencia, ele pode ser o seu IPAM. Quando ele cria uma máquina, ele pode cadastrar já o direto e o reverso no DNS e ele toma conta dos endereços IP já alocados. Tá, mas se forem muitos servidores vai dar trabalho, porque eu tenho que saber o MAC de todos eles. Quero provisionar 20 servidores físicos, vai dar muito trabalho? Sim. Por isso o Foreman Discovery. O que é o Foreman Discovery? Cara, é o Bare Metal as a Service. Lugar de servidores no REC. Você quer chegar aos novos servidores, quer espetar no REC, liga todo mundo e eles vão cair numa rede de Discovery, que funciona mais ou menos assim. Isso aqui foram 2 VMs que eu botei, tá, na rede de provisionamento. Eu esqueci de botar como default, mas na sua rede de provisionamento vai ser a opção default. Ele vai botar pela opção de Discovery. E o que é essa imagem de Discovery? Cara, é um Linuxinho muito xexelento, muito pequenininho, que só vai pegar as informações de hardware dessa máquina e postar para o Foreman. Por que ela faz isso? Olha, porque aí ela aparece assim no Foreman. Olha, 2 hosts botaram nessa rede, pela imagem de provisionamento, ganharam esse IP aqui, e estão aqui as características físicas dela. Aí, com base nas características físicas, você escolhe o que elas vão ser. Tá vendo aquele botão ali, Provision, ali do lado? Apertando aquele botão, vai me aparecer no Foreman um host group. O que é o host group no Foreman? É a role do Puppet, digamos assim, ou do Ansible. O que ele vai ser? Então eu tenho algumas aqui pré-configuradas. Vai ser um resolver, vai ser um servidor Foreman, vai ser um HA proxy. No caso das 2 máquinas, vamos provisionar uma como resolver, uma como HA proxy. Ele me joga para a tela do host, para eu botar o DNE, o hostname delas. E a partir daí, cara, o Foreman envia um sinal para a imagem que está rodando na máquina e ela rebuta automaticamente. Notem que uma vai começar a instalação de CentOS e a outra de Debian, porque eu deixei pré-configurado no meu host group que, sei lá, o HProxy é um Debian e o DNS Resolver por padrão é um CentOS. Poderia mudar, mas por padrão seria essa a configuração. Isso aqui é o Foreman servindo a imagem de instalação para as máquinas rebutaram sozinhas, estão instalando, e elas vão entrar no Foreman já provisionadas agora. Beleza, botou. Apareceram lá no Foreman agora. Uma CentOS, outra Debian. Esse foi o Foreman Discovery. Porém, eu posso automatizar, porque e se forem 200 servidores que eu vou fazer Discovery, vou ter que escolher cada um? Não. Você pode deixar pré-configurado para que ele nem apareça na tela do Foreman, para que ele não dependa de interação humana. Você pode dizer, apareceu um hardware com 1 TB de RAM e mais de 50 cores, provisiona com esse host group aqui, que vai ser meu compute node do OpenStack. Cara, botou no REC, ligou, bootou, viu a imagem, se identificou, o Foreman manda a ordem e a máquina começa o provisionamento. Nem aparece no teu menu. Então, o Foreman Discovery é o Bare Metal as a Service. Só que todos esses serviços aqui, DHCP, TFTP, PXE Linux, precisa estar na rede local.
Você precisa estar na mesma rede da máquina para poder servir isso. Então, você precisa ter um Foreman para cada rede? Não seria legal, né? Não precisa. Você tem o que a gente chama de Foreman Proxy. Cada ponto de presença que você precisar provisionar, você coloca um Foreman Proxy. O Foreman Proxy gerencia a parte do TFTP, DHCP, PXE, Linux, etc. Inclusive, os Foreman Proxy podem agir como agente de discovery. Então, você pode ter um Foreman só e várias redes em data centers separados, com hosts sendo descobertos ali, que na telinha de discovery do Foreman vai aparecer. Esse host aqui foi descoberto na rede do data center tal. Entendeu? E aí, pela interface web, você provisiona. Ou se você não deixou automatizado, né? Quem pode ser Foreman Proxy? O Foreman é uma máquina Linux por padrão. O Foreman na instalação ele já instala com Puppet também. Então, normalmente é essa dupla, né? Foreman e Puppet Server. Mas o Foreman Proxy, uma outra maquininha qualquer, é tudo feito em Ruby. Então, qualquer coisa que rode Ruby, cara, pode ser uma máquina física em cada data center, pode ser uma VM, pode ser uma VM no seu notebook. Olha, fica a dica aí para o próximo slide. Pode ser um Raspberry Pi, já testei. Ou seja, nada justifica você subir servidores manualmente. Você tem um Foreman Proxy em qualquer lugar que você queira. Olha aí a viagem, usando o Foreman e o Foreman Proxy. Imagina o seguinte, o bom freelancer 2.0 dos tempos de hoje, cara, tem um Foreman na Amazon. Tem um Puppet lá com Foreman na Amazon e tem todo o seu portfólio de serviços de freelancer configurados lá nesse Foreman. Todos os host groups de serviços que ele faz. Firewall, Oracle, que seja. Está tudo lá feito. Então ele chega na casa do cliente, tem dois servidores aí para instalar com um banco de dados. Tá, beleza. Ele sobe a VM de Foreman Proxy no notebook dele, fecha uma VPN com Foreman na Amazon. A partir dali eles estão conectados, ele boota o servidor do cliente pela rede, até na plaquinha do notebook mesmo, você faz a placa do teu notebook virar placa da VM, o servidor físico boota pelo Foreman Discovery rodando na tua VM, fala com o Foreman lá, você entra no seu Foreman na Amazon e diz, esse aqui vai ser um Oracle, Enter. Está lá o servidor do cliente, ele vai provisionar e só vai parar quando tiver o Oracle rodando. Beleza, você demorou 2 horas, 3 horas talvez, a instalação demora, depende da internet, mas o foda vai ser se explicar para o cliente que você vai cobrar ele por isso. Você deu 4 cliques, subiu um Oracle e você ainda quer cobrar. Mas, né, tudo bem. Isso é o que a tecnologia proporciona para a gente. Conclusão, acho que eu acelerei até demais, né? Conclusão aqui é o seguinte. É tipo aquela história do papel e caneta, né? Para anotar recado. Quando você tem papel, você não tem caneta. Quando você tem caneta, você não tem papel. Quando você tem os dois, o telefone nunca toca. Não adianta automatizar a instalação do sistema operacional só e parar por aí. Não adianta o desenvolvedor automatizar a aplicação dele com Ansible, ou seja lá o que for. Não adianta fazer só parte da aplicação. Se cada um automatizar só o seu, isso não é DevOps ainda. Isso não é nem infraestrutura ágil ainda. Você tem que ter os dois. E da mesma forma, não adianta você automatizar o SO. Não adianta você automatizar a aplicação se a cada servidor você tem que botar no load balance ou botar no monitoramento. Não escala, tem que fazer o trabalho completo. Então, o que eu uso de referência é o seguinte, se me der o mesmo trabalho para gerenciar 3 ou 270 servidores, eu fiz direito. Se o trabalho aumentar, não fiz. Ah, mas já tem coisa que escala. Não tem. Não tem. Gerenciar 300 servidores tem que ser igual a 3.000. Tá. E, cara, nisso o Foreman ajuda. Por quê? Cara, porque o Foreman vai fazer essa ponte entre o provisionamento de máquina e a aplicação das suas regras de Ansible, Puppet e Chef. Tudo num único console, onde você diz o que a máquina vai ser, cara, e ele vai se responsabilizar e tomar conta e gerenciar aquilo dali para frente. É tão fácil a ponto de você ter um servidor rodando, alguma coisa está acontecendo de errado, mas não está impactando na infraestrutura e eu não tenho tempo de analisar. Cara, vai ter um botãozinho lá no Foreman escrito Rebuild. Você clica lá, a máquina puta, dá discovery de novo, provisiona tudo de novo, do jeito que estava antes. Tá? Então é isso. Para quem não sabe, o Foreman... Vocês conhecem o Satellite da Red Hat?
Spacewalk era para o satélite 5, né? O projeto upstream do satélite 6 é o Catelo. O Catelo é um projeto, é um plugin do Foreman, mas que inclui o Foreman porque ele é maior do que o Foreman. Então, assim, o satélite 6, que é a Red Hat, é a parte de provisionamento automatizado, etc., gerência de configuração que usa o Puppet embaixo. Cara, quer usar o satélite? Começa pelo Catelo. O Catelo é a versão livre, é o upstream do satélite, que inclui o Foreman, que inclui o Puppet. É uma série de empacotamentos ali. Então é isso, senhores. Muito obrigado. Aqui os links para o Foreman, o meu site é esse aí, tem outros artigos sobre o Foreman também no meu site. Aqui foi só uma breve palhinha sobre o provisionamento com o Foreman, para quem não conhecia. Os slides estão disponíveis na SlideShare. Eu hoje trabalho na Stone. Isso aqui é o que a gente gosta lá, a gente gosta de automação de infra lá, eu estou num time responsável só por isso. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, com o Henrique ali, a gente vai estar aí no evento até sábado. Então, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, trocar uma ideia com a gente, vai ser muito, muito agradável. Muito obrigado, senhores. Sobrou tempo para pergunta? Sim, a gente tem uns minutinhos para pergunta. Alguém tem alguma pergunta?